Estamos de volta com o Horizonte Debate e o assunto de hoje é publicidade infantil. Acho que o bacana é, mais pra frente a gente vai fazer uma transmissão dos intervalos, porque a gente fica aqui falando tantas coisas. Olha que bacana. O rei lá do centro, aqui do centro de BH, censura hoje é uma palavra maldita no Brasil. Porém, não é necessária uma regulamentação moral da publicidade. Haja ver exemplos como MC Melody, por aí vai. A gente fez um programa, Viane, bacana, sobre fake news eleitoral. E a gente caminhou no final do programa, como a gente está agora no quarto bloco, para poder dizer que havia um cuidado muito grande com a ideia da censura. Porque dizer de censura no Brasil é voltar aos tempos de trevas que vivemos, né? Com a ditadura militar de 1964. É preciso censurar a propaganda ou a gente precisa de instruir mais as famílias para termos uma teia maior de conhecimento? Então, na verdade, assim, existem legislações no mundo muito mais enfáticas que a nossa, inclusive em países desenvolvidos, como Suécia, Noruega, os países nórdicos. Eles praticamente aboliram propaganda infantil. Como assim? Você tem, por legislação, né, tantos interditos de horário, de formato, que você não consegue anunciar, né, produtos voltados a crianças, principalmente crianças mais jovens, né, digamos assim, faixa etárias menores. Mas o que acontece é que isso foi resultado de um consenso social. Porque nesses países você tem práticas democráticas que possibilitam um amplo debate com a sociedade sobre o que é necessário de ser feito, o que é melhor de ser feito. Então, eu vejo muito assim, hoje no Brasil tem um projeto de lei, né, no Congresso Nacional em tramitação, nesse sentido de proibir, né, ou de restringir muito e dessa forma dificultar ao máximo, né, a campanha. Mas eu fico pensando, a gente debateu esse tema o suficiente? Né? A gente teve programas dessa natureza aqui suficientes para a gente amadurecer a questão e, como sociedade, ter uma opinião e ter uma representação legal. Nós temos muitos deputados que são donos de concessões de TV no interior do grande Brasil. Esses deputados dificilmente representam a população em geral. Eles querem manter, porque quem sustenta uma TV aberta é o anunciante, então... Sim, não, é porque eu acho assim, nesses outros países, isso é fruto de um amadurecimento da sociedade e da política local também, né? Então, nada é feito de cima para baixo, nada é feito de repente, né? São consensos construídos ao longo do tempo. Então, se você tem a legislação, é porque se verificou ser necessário, você chegou a acordos, inclusive, com o mercado, né? De como trabalhar marcas, né, como marcas vão existir, mas não vão mais fazer determinado tipo de propaganda, ou não vão mais ter essa presença toda em mídia. Agora, mas isso não pode ser. A censura eu vejo muito, só me perdoa. Claro. É porque a censura, eu sempre penso como alguma coisa que não se justifica, que acontece de uma forma súbita e agressiva, né, e repentina muitas vezes. A gente está vivendo agora no Brasil alguns episódios dessa natureza na área cultural. Por que cancelou o espetáculo tal? Por que não pode filme assim assado? Né? E sempre muito, isso não é justificado, a gente não tem uma transparência dos motivos pelos quais, né, um filme foi vetado, um recurso foi negado. Então, eu vejo muito de uma maneira mesmo autoritária, um atravessamento, um atropelamento dos processos. Quando você tem uma legislação que ela é mais rigorosa, mas ela é resultado de uma discussão popular, eu acho legítimo. Mesmo sendo publicitário, né, eu entendo que aquilo ali é o que aquele país e aquele povo quer. Eu só tenho muito medo da qualidade das nossas casas legislativas para poder discutir algo que é tão importante. É a única coisa que eu tenho medo. Jaqueline, Roneida, agora, Semana da Criança, daqui a pouquinho, né, daqui a 10 dias, Semana da Criança,
a publicidade está imersa, né? Loja de brinquedo, aquela coisa toda. Como dar uma dica para os pais com relação a isso, né? Ser e ter, que a gente conversava no intervalo. Pois é. Na realidade, né, hoje em dia, o ser humano está em busca de ser através do ter. Né? Então, eu acho que nesse momento cabe realmente, novamente, a questão da família, essa conscientização mesmo. Só pegando um gancho aqui, né, do que a colega estava falando, essa conscientização, né, de reflexões, de debates, de possibilidades do posicionamento cultural mesmo da nossa sociedade, eu acho que isso é muito válido. E isso começa a ser trabalhado, nessa conscientização, no primeiro núcleo, que é o núcleo familiar. Né? Então, nesse momento, a gente linkando com a pergunta que você me fez, o que eu quero para o meu filho, o que eu posso dar, o que eu quero oferecer para ele. Né? Às vezes, nem sempre o brinquedo vai ser o mais importante. Às vezes o filho mesmo, ele quer talvez muito mais a presença, um momento, um dia com os pais no Dia das Crianças, por exemplo, um passeio diferenciado com os pais, do que talvez um próprio presente. Mas aí, será que o pai percebe isso? Porque às vezes também é mais fácil a gente ir lá e comprar um presente e entregar e dar para o filho ali. Então, é essa conscientização mesmo que Jaqueline, começa. É muito triste quando a gente olha, por exemplo, em redes sociais, né, assim, aquela criança que é uma cópia, um bibelô das marcas que os pais consomem, né, assim, é muito vazio, não? É muito vazio, mas hoje é a realidade que a gente tem, né? Cada vez mais são crianças ali, né, vestidas, são crianças ali que estão estampadas ali uma marca. É muito importante a gente, né, conscientizar os pais, né, tá fazendo essas discussões mesmo, levando para as casas, né, para as famílias, que a influência deles é muito, né, muito importante para os filhos. Agora, sendo bem direto, Jaqueline, assim, essa postura adoece os outros, não adoece? Adoece. Tem aumentado o número de casos, né, de crianças com ansiedade, de crianças com depressão. Cada vez mais cedo, né? Suicídio, né, em crianças e adolescentes, que antes a gente não tinha esse número grande. Hoje em dia é isso, as coisas são mais imediatas, né? Você tem acesso a tudo muito rápido, o que não tinha antigamente. Antigamente você tinha para fazer uma ligação, a ligação era cara, você tinha que esperar uma carta, um telegrama, alguma coisa assim. Hoje não, você fala com alguém que está no outro lado do mundo na hora que você quer. Então, as crianças, elas não aprenderam a ter paciência, elas não aprenderam a esperar. E isso vai, né, aprender isso vai vir por parte dos pais. Os pais vão ter que ensinar, né, colocando limite, né, mostrando o que é certo, o que é errado. A publicidade está aí. Ela não está só na televisão, ela não está só no computador, né, no tablet. Ela está na rua. E não só a publicidade, influência, por exemplo, por drogas, por outras coisas. Então, o meu conselho hoje é: pai, mãe, chama seu filho, brinque com seu filho, passe mais tempo com seu filho, né? Porque é ali, a base de tudo está na educação. Agora é interessante, né, Jaqueline, assim, conversar com gente inteligente é outra coisa, né? O consumo direto do prazer é a droga, né? E aí, se eu penso um adolescente vazio, que preenche a vida dele com uma substância de prazer direta como a droga, né? A droga é resposta como miséria, né? Então, fomentar essa discussão do ser e do ter é muito, muito importante, né, Viviane? Sim. Eu queria só chamar a atenção também que o tempo inteiro eu estou pensando isso. Nessas pesquisas que eu fiz com criança, é a responsabilidade também da celebridade, do influenciador. Porque aparece muito isso, assim, eu me projeto nos pais, mas eu também me projeto, quem você quer ser? Eu quero ser o Cristiano Ronaldo, eu quero ser o Neymar, eu quero ser a Anitta. Que tem desenho agora. Exato. Então, assim, tem também todo um universo que eles estão lidando o tempo inteiro, né? E com a rede social, essa relação dessa personalidade com as crianças e adolescentes não passa necessariamente pela propaganda, né? É uma relação o tempo todo, é uma relação direta. Se o Neymar pisou na bola, o menino ficou sabendo, né?
Sim, e ele se espelha, né? Então, a gente tem, no caso do futebol, por exemplo, a gente tem muita coisa para discutir sobre machismo no futebol, né? E, enfim, são questões que têm muita influência nas crianças e as marcas que elas consomem, na verdade, o estilo de vida que ela reproduz tem muito a ver com isso. E hoje a gente está vivendo a era dos influenciadores. Com certeza. Né? Então, tem muito isso. Jaqueline Viana, Roneida, obrigado demais. Que programa massa para esse início de semana da criança que começa. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos demais a sua companhia, o Rei daqui de BH, a Aline lá de Juiz de Fora. E eu te espero na semana que vem para mais um Horizonte Debate. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!